Então, pessoal, boa noite. A nossa aula de hoje, da nossa unidade curricular de Ética Profissional e Filosofia, nós vamos trabalhar algumas correntes filosóficas, né? Vamos apresentar algumas correntes filosóficas, tratando aí desde o senso comum, o empirismo, e aí vamos discorrer um pouco sobre essas correntes, falar também do marxismo, a dialética marxista. Então, vai ser uma aula assim, recheada de algumas tendências para a gente tentar compreender um pouco melhor essa formação dessas tendências sociológicas no percurso histórico da filosofia, ou seja, da ética profissional e filosofia no decorrer histórico. Então, aqui nós temos temos que recorrer, quando a gente recorre à filosofia, temos que ir até a Idade Média, e aí, como nós vimos em aulas anteriores, nós recorremos, inclusive, aos clássicos que são datados lá do século V antes de Cristo, né? Então, aqui nós tratamos a filosofia na Idade Média, que era uma das principais preocupações dos filósofos medievais, foi a de fornecer argumentações racionais espalhadas nas contribuições, ou seja, espelhadas nas contribuições dos gregos, isso com a finalidade de justificar as chamadas verdades reveladas da Igreja cristã e da religião islâmica, né? Portanto, temos aí tais como a da existência de Deus e a imortalidade da alma. Então, nós, quando recorremos à Idade Média, temos muito essa questão filosófica voltada para essa explicação da divindade e também para o futuro da alma do ser humano. Daí nós temos esse percurso da Idade Média, onde se impera muito a visão teocêntrica. E o que seria uma visão teocêntrica? A visão teocêntrica tem a ver quando se coloca Deus como centro de todas as coisas, mas no sentido de que tudo que ocorre na nossa vida cotidiana é porque é a vontade de Deus, é a permissão de Deus, né? Então, essa é mais uma explicação teocêntrica. Então, durante toda a Idade Média, se as pessoas adoeciam, é porque é a vontade de Deus, se as pessoas sofriam qualquer incidente ou acidente, é porque é a vontade de Deus, né? E aí nós temos esse período, que é um período em que alguns historiadores e até mesmo alguns filósofos vão chamar de período das trevas. Isso quando relaciona-se esse período à produção científica, considerando que na Idade Média a produção científica ficou praticamente estagnada, por não haver essa possibilidade da produção em detrimento da própria concepção religiosa que comandava ideologicamente a esse período, né? E, consequentemente, a sociedade desse período medieval. Bom, a partir dessa compreensão inicial, nós temos aí que são dois os momentos constitutivos desse período medieval, a patrística e a escolástica, né? Na patrística, como é posto pelo o percurso histórico e a análise discussões e pontuações dos acontecimentos da época, a patrística é assim chamada por ser uma filosofia realizada por padres, né? Então, o próprio nome patrística vem como um derivado dos padres. Era essa filosofia que tinha muito esse cunho teocêntrico da forma de ver o mundo. E aí, um dos principais expoentes dessa corrente de pensamento é Santo Agostinho, né? Ou seja, Agostinho, para quem as verdades da fé eram inquestionáveis, ou seja, para Agostinho, que
foi chamado, e é chamado, inclusive, Santo Agostinho, por ser membro do clero católico. Então, ele traz essa concepção de que as verdades da fé, que envolve a fé, elas são inquestionáveis. Não se pode questionar essas verdades. Bom, partindo desse princípio, aí nós encontramos aqui a escolástica. Aqui na escolástica já tem uma outra conotação, porque na escolástica existe aqui a especulação filosófica, filosófico-teológica, né? Que é ensinado nas escolas. Porque escolástica advém também de uma própria derivação do nome da escola, que aqui já tem as discussões nos espaços escolares, né? Nos espaços de ensino. Então, tem como os representantes Tomás de Aquino, lá tinha Santo Agostinho, aqui tem Tomás de Aquino, que, assim como Santo Agostinho, tinha as verdades da fé como inquestionável e tomava a revelação cristã, a fé, como condutora da vida humana, mas sendo os sentidos humanos passíveis de erros e, portanto, deveriam estar sempre submetidos ao desígnio da fé, né? Então, o que contrapõe aqui os dois, tanto Agostinho e São Tomás de Aquino, é que São Tomás de Aquino ele já vê essa questão de que, como seres humanos, os sentidos humanos, eles são, de fato, passíveis de erros constantes, e para aplacar essa questão desses erros constantes, tem que se submeter esse ser humano aí aos desígnios da fé, a fim de que o homem possa viver o mais próximo possível dessa verdade, o que chamaria-se de verdade revelada, que é a questão da fé. Bom, aí nós temos, diante desse princípio aqui, a questão já está claro para vocês, porque a corrente patrística da filosofia, aquela que era apresentada e defendida pelos padres, e a corrente escolástica, que, muito embora sendo defendida por religiosos, mas que já admitia aí essa ocorrência desse conhecimento dentro dos espaços escolares. Que aí, se fôssemos trabalhar a história da educação, aí iríamos trabalhar como isso, os modelos de escolas, estrutura, como isso acontecer, que não é o nosso caso aqui. Mas aqui, simplesmente, tendo essas noções básicas das correntes filosóficas, né? Aí, sim, já começamos aqui a falar de algumas concepções ou correntes filosóficas. Dentre elas, temos aqui o racionalismo na modernidade. Quando a gente fala do racionalismo, aí temos, se antes a fé estava acima da vontade humana e da própria razão, Descartes, que é um filósofo que aí de 1596 a 1650, ele descreve a razão como sendo a condutora das ações humanas, né? Ou seja, ele já admite aqui nesse contexto que, para além daquela questão que era discutido lá na Idade Média, nós temos a questão da razão, e que a razão é que se torna a condutora das ações humanas. E a fé, submetida a ela, parte do seu melhor uso, ou seja, que para Descartes, né, a própria fé, que era inquestionável lá na Idade Média, o Descartes aqui vai dizer que a fé tem que ser submetida à razão, ou seja, nós podemos ser religiosos, mas não podemos fechar os olhos às questões que envolvem o ser humano. Não é porque uma pessoa é religiosa que ela não é passível de cometer um equívoco e de cometer erros. Portanto, o Descartes ele vai dizer que a própria fé tem que estar sendo submetida a esta razão humana, né? Aqui, dentro desse contexto,
Sendo uma faculdade do juízo para discernir o verdadeiro do falso, a razão seria responsável pelo agir do homem. Então, Descartes ele já vai trazer essa questão da razão que dá nome, inclusive, a esse pensamento filosófico que é o racionalismo. Ou seja, se eu penso, logo existo. Essa frase que é sempre falada, às vezes de maneira banal, ou nas conversas, nas rodas de conversa, para apresentar questões banais da vida, ela tem um significado muito mais profundo. Se eu penso, logo existo. Então, se eu existo, eu tenho que marcar essa minha existência. E a minha existência não será marcada pela banalidade, né? A minha existência ela será marcada pelas minhas ações, ela será marcada pela minha conduta, pela minha vida, aquilo que eu serei capaz e sou capaz de deixar no meu legado histórico, né? E, inclusive, é o que faz parte da vida do homem, são as suas ações dentro desse contexto da racionalidade, tanto é que existe, inclusive, as questões que estão ligadas às famílias, e quando se fala, é fulano de tal, mas quem é fulano de tal? Dependendo da postura ética da sua família, dos seus ascendentes, né? As pessoas não. Então, é uma pessoa de bem que da família do fulano de tal. O que isso significa? Significa dizer que as minhas ações, a minha forma, a minha postura diante da realidade, ela é uma postura que dá credibilidade às pessoas pelo que eu faço, né? Pela forma como eu ajo. Então, e também tem aí o vice-versa, né? Tem pessoas que dizem, não, é fulano de tal, é da família tal. Diz, logo daquela família, né? Então, veja que as nossas ações, elas vão marcando aí a nossa existência. E o racionalismo, ele traz consigo essa questão e contrapõe-se à concepção filosófica do período da Idade Média, de que a fé seria inquestionável, já vem dizer aqui que a própria fé ela tem que estar sobre o juízo da razão humana, a fim de que não haja as questões distorcidas, como nós temos visto aí, às vezes até grupos que se diz religiosos que suicidam, né, diante em nome da fé, né, por acreditar cegamente em algumas falas, em algumas posturas e ações de um determinado líder religioso que levam, inclusive, as pessoas a cometerem suicídio em nome da fé. Ou seja, isto é uma razão que a gente deve tomar por princípio para, inclusive, dizer que Descartes ele tinha razão quando falava que a fé também tem que ser submetida à razão. Muito embora, quando se trabalha do ponto de vista teológico e da fé na prática, da fé em ação, encontramos questões e soluções e acontecimentos que a razão não é capaz de explicar, mas essa atitude e a postura da utilização da fé não retira da pessoa a sua condição de ser humano, de ser um ser racional. Não? Chegamos aqui, portanto, no empirismo. E quando nós falamos de empirismo, precisamos compreender um pouco sobre o que significa, de fato, esse termo dentro do contexto filosófico, né? E aqui, dentro desse contexto filosófico, ele vai para o sociológico, vai para o histórico também, vai para o antropológico, porque são linhas filosóficas em que os próprios pensadores ancoram-se para desenvolver as suas teses, as suas pesquisas, os seus trabalhos, a sua forma de explicar a existência das coisas, né?
Aí nós temos o empirismo, que ele é caracterizado pelo conhecimento através dos sentidos, através da experiência, né? No empirismo, ele não tem aí a preocupação de trazer uma explicação de cunho científico. As explicações, elas são dadas por meio da experiência, e elas advêm aí o conhecimento através dos sentidos, né? E esses sentidos nós temos aí o olfato, o tato, o paladar, né? A visão, a audição, que são os sentidos que vão nos trazendo e que dão sustentação, inclusive, para esse pensamento filosófico aí ancorado no empirismo, né? Daí, como nós podemos discutir um pouco mais a partir das experiências, né? Ou seja, aquilo que eu experimento e que dá certo, então isso se torna válido dentro dessa visão empirista, né? É aquela situação. Você está com uma gripe muito forte, então alguém lhe diz que você vai tomar o chá de limão, vai colocar mel e limão e alho, e a partir dessa infusão vai aplacar essa gripe, né? E aí você faz, e aí dá certo, né? Então, isso passa a ser tomado como uma verdade dentro do empirismo. Não há uma preocupação aqui para a pessoa que está fazendo este remédio, valendo-se aí da fitoterapia, né? Que é o medicamento a partir das ervas e do que existe na natureza. Então, não há preocupação de saber quais são as substâncias que tem no alho, a substância que tem no mel, a substância que tem no limão. Isso não importa, essas explicações científicas acerca desses produtos. O que importa é que você fez o remédio, tomou e ficou bom, sarou. Então, isso é o que é importante, é a partir dessas experiências, que aí elas vão se firmando. Então, uma pessoa fez, tomou, deu certo, o outro fez, também deu certo. Então, isso vai sendo tomado aí como uma verdade. Você está com Professor, senhor. boa noite. Tiago aqui. Boa noite, pode falar, Tiagão. Estou vendo o senhor falar aí, é igual os profetas de Jesus, né? Tomé, só acredita vendo, né? Sim, tem que ter a experiência, né? Para poder afirmar se de fato é a verdade. Você está lá com a garganta inflamada e alguém diz para você, olha, pega a fava de sucupira, dá uma amassadinha nela ou faz um chá, ou então coloca ela na boca e fica mascando ali, que vai dar certo, né? E aí você faz, de fato. Ela tem uma substância que é anti-inflamatória, é muito rica, né? Mas você não está interessado em saber qual é a substância, qual é o teor anti-inflamatório que tem lá na sucupira. Você quer saber que deu certo, né? Então, deu certo, é A verdade, gente né? quer que melhore, né? Com certeza, né? E o engraçado, assim, isso também envolve as culturas, né? Quando eu morava em São Paulo, lá no Bom Retiro, tinha um japonês, né? Toda manhã eles comiam alho. Toda manhã, todo dia, assim, e era um fedor de alho, um bafo de alho, e eles têm dinheiro, sabe? E assim, e é cultura, né? Aí um vai passando pro outro e vai falando os benefícios que tem, né? E acabou que todos eles, de manhã, antes de comer qualquer coisa, 3 dentes de alho descascado comendo, mastigando. Falaram que é bom para garganta, que é bom para tudo. E é antioxidante, né? Além de outras substâncias que favorece o organismo a criar anticorpos, inclusive contra a própria gripe e outras doenças também, né? Então, a gente vê alguns povos tradicionais e algumas nações mesmo, e aí, no caso japonês, eles são tidos como povos tradicionais, que a sua cultura é bem presente, independente do local em que eles estejam, eles fazem questão
de defender a sua cultura na sua prática cotidiana, né? Tem a ver também até com a longevidade, né? Geralmente, eles são pessoas que vivem muito tempo. E aí eles utilizam alguns produtos que são produtos da natureza. A gengibre faz parte da cadeia alimentar do japonês, que em quase tudo eles colocam a gengibre, né? Com um condimento, mas não é simplesmente para dar um sabor agradável, é como sendo algo que também é benéfico, né? Dado as suas substâncias, que é anti-inflamatória, antioxidante, né? E parece que dá certo, porque eles vivem um pouco mais. Se pegar a média de vida do japonês em relação à do brasileiro, eles têm uma média de vida bem mais alta do que a nossa, né? Aqui nós temos o empirismo caracterizado pelo conhecimento científico, a sabedoria é adquirida por percepções, né? Ou seja, aí aqui, a partir dessa experiência, temos aqui que ele pode até ser caracterizado pelo conhecimento científico, mas leva-se em consideração a sabedoria adquirida pela percepção. Aí a gente tem, por essa percepção que se tem, e esse senso comum, é aquela coisa, você, a partir da visão, você observa o pé de laranjeira, e aí, quando ele está florido, você sente aquele cheiro, né? Então, você está ativando aí 2 órgãos do sentido, o olhar, a visão e o olfato, né? Aí, logo, quando você sente aquele cheiro, independente de você estar vendo o pé de laranjeira ou não, você já faz a relação com a flor da laranjeira, né? Então, isso trabalha aí já vai trabalhar dentro de um contexto dessa utilização do sentido, que faz um link bacana inclusive, com a psicologia, né? Com essa capacidade dos sentidos em relação a identificar os cheiros e os sabores, né? Você vê o limão, você utiliza o limão, e depois alguém lhe dar algo que é de limão, independente de você estar vendo o limão, mas pelo paladar, quando você degusta, você já diz, isso aqui é limão, né? Por que isso? Porque o paladar nos deu essa condição, a partir da nossa visão, de vermos a fruta, a partir do manuseio desta fruta, do cheiro, e aí ingerirmos, sentirmos o sabor azedo, e além das outras substâncias que trazem ao paladar um sabor específico do limão, a nossa mente, a nossa consciência, já nos dá essa capacidade de percepção. Você vai pegar um picolé lá, independente de alguém lhe dizer qual é esse picolé aqui é de limão, lhe dá o picolé já sem o papel com a identificação. Quando você coloca na boca, poxa, isso aqui é de limão, né? Então, são essas experiências. O empirismo vai trabalhar com essa questão dessas experiências aí no decorrer da vida e da existência humana. John Locke, ele é considerado o principal figurante do empirismo, né? Nós temos aqui John Locke, que ele é um pensador e que ele vai trabalhar muito a defesa do empirismo. Seguindo aqui, chegamos ao senso comum, né? E aí, como é a questão do senso comum? É um conhecimento sem parâmetro acadêmico, ou seja, um conhecimento através da vida cotidiana, das experiências do dia a dia. E aqui ele tem o senso comum, ele tem muito, aproxima-se muito do empirismo, né? É uma sabedoria imediata, subjetiva, heterogênea e acrítica. Por que a crítica? Porque ela não passa pelo rigor da crítica científica, ou seja, da prova,
para provar e comprovar, de fato, este conhecimento, né? Então, essa questão aqui do senso comum, as pessoas vão fazendo, então, eu vou fazer também, está dando tudo certo, então está tudo certo. Já que está dando certo, não há necessidade de se passar por um rigor do senso científico, e sim passar pelas experiências do dia a dia. Aqui, nós observamos no senso comum que é um saber imediato subjetivo, né? O saber subjetivo é porque ele não está validado e ele se dá a partir daquilo que eu sinto, né? Então, é a minha subjetividade. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o campo religioso para discutir. Não estamos falando de religião, estamos pegando para exemplificar aqui ações do senso comum, né? Então, você pega aqui no senso comum um parâmetro religioso. Nós temos aí diversas denominações religiosas, diversas religiões, e aí no campo da antropologia tudo é religião, mesmo aquilo que as religiões que são oficiais consideram que são seitas, né? Mas do ponto de vista antropológico, tudo é religião, tudo que tem uma liturgia que envolve adoração a um Deus ou a uma divindade é considerado como religião no campo da antropologia. Mas aqui nós vamos pegar, por exemplo, dentro das denominações, as mais conhecidas, nós temos aí no protestantismo, temos o presbiterianismo, temos o catolicismo, no protestantismo nós temos várias denominações, dentre elas temos o presbiterianismo, temos as igrejas cristã evangélica, temos a Assembleia, temos Batista, né? E outras tantas que vão surgindo, Videira, que são denominações que vão surgindo posteriormente, e essas denominações, elas estão todas ancoradas em alguns princípios. Dentro dos princípios do protestantismo, há o protestantismo considerado tradicional e há o protestantismo considerado o pentecostal, né? O que diverge aí esses dois grupos, vamos pegar grupos dentro do protestantismo. Uns admitem que a pessoa, aquela conversa dos discípulos com Jesus, que ele diz que ia e enviaria um consolador que o mundo não conheceria, mas que os seus discípulos conheceriam, ou seja, aqueles que estivessem fazendo a vontade de Deus conheceriam. E aí toda aquela recomendação para que eles ficassem em Jerusalém até que fosse revestido de poder, né? Dali, aquele momento daquela oração no cenáculo e tal, onde quem lê a Bíblia vai observar lá no livro de Atos dos Apóstolos esses acontecimentos, e que as pessoas começaram a falar em línguas, tá? Cerca de um grupo de 120 pessoas que ali estavam, vale dizer que ali estavam os homens, né? E aí começaram a falar em línguas, essas línguas advindas de um ser sobrenatural, onde era um momento de festividade, dá-se esse nome de Pentecoste, porque era a época da festa do Pentecoste, e aí ficou conhecendo como Pentecoste. E aí as pessoas ficavam abismadas, mas fulano de tal é da região tal, e ele está falando a minha língua, que ele não conhece. Então, isso foi criou-se essa base para a explicação e para a prática do protestantismo do ponto de vista do Pentecoste. Aqueles que acreditam no batismo com o Espírito Santo, aí tem todas as evidências, falar em língua é uma delas e tal, para confirmar isso. E temos os tradicionais. E aí eu estou falando isso para vocês por quê? Para falar dessa questão da subjetividade.
que é um saber imediato, subjetivo, heterogêneo e acrítico. É algo que as pessoas não veem, mas, dando um exemplo aqui, aqueles que são batizados no Espírito Santo, que falam em língua, eles têm algo a mais, que é algo do seu interior. Nós vimos sobre a intersubjetividade na aula passada. Então, é algo que eles sentem que o outro não tem condição, não sabe a profundidade do que ele está sentindo. Mas vamos aqui sair do protestantismo e vamos até mesmo no catolicismo. Aí eu falando, são duas grandes correntes do cristianismo, o protestantismo, que tem várias denominações, e o catolicismo, que também tem várias ordens religiosas, né? Quando as pessoas estão lá na missa e começam na liturgia da missa, ou no louvor, ou na hora da palavra, e as pessoas começam a chorar. Tudo o que os outros vão saber é que a pessoa está chorando, mas não compreende a dimensão da sua emoção, o que leva a ela chorar, né? Isso, mas acontece. Então, isso se torna, no senso comum, algo que é normal, está no senso comum. As pessoas se emocionam, o seu encontro, a prática da fé, levam as pessoas a chorar, levam as pessoas a determinado comportamento no momento dessas liturgias, e esses comportamentos vão interferir diretamente na sua vida cotidiana, no seu modo de ser, na sua forma de falar, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Portanto, é acrítico, que não passa por essa crítica para ter essa explicação científica também. As pessoas aceitam, e isso passa a ser uma prática e aceita na sociedade, no grupo social, sem intervenções e sem questionamentos, não? Bom, nós estamos aqui no senso comum e estamos chegando já ao final desse bloco. Logo que nós transformarmos em vídeo essa webconferência, aí nós voltaremos para a segunda parte da nossa aula, e dizendo para vocês, quero todos, porque aí nós vamos explicar como vai ser o trabalho. E vamos definir direitinho para não ficar ninguém com dúvida, tá bom? Então, até já, um grande abraço a todos vocês.